Por isso eu gostaria que você abrisse sua Bíblia no livro de Números, capítulo 14, a partir do verso 22. Aleluia. Nós vamos ler um pouco a Bíblia hoje. Números 14, 22. Nós vamos ler até o versículo 23, 22 e 23. Amém? Você fique à vontade. Diz assim: aleluia. E que todos os homens que viram a minha glória. Quantos viram a glória de Deus aqui? Aleluia. Amém? E os meus sinais que fiz no Egito e no deserto, e me tentaram essas 10 vezes e não obedeceram a minha voz, não verão a terra que a seus pais jurei, e nenhum daqueles que me provocaram haverá. Feche seus olhos em nome de Jesus. Pai nosso, nós estamos hoje aqui como igreja, buscando entender a mensagem para podermos ir para outro nível. Por isso, Pai de amor, eu te peço no nome poderoso de Jesus, Senhor, livra-nos, ó Deus, de cairmos nas armadilhas, de sermos o povo que meramente ouve, mas não pratica. Ó Pai de amor, no nome poderoso de Jesus, leva a tua igreja a ser adorador. No nome poderoso de Jesus. Amém? Irmãos, hoje eu estava vendo um estudo, achei interessante. Você sabe o que é o córtex frontal? Ele fica, é uma parte do cérebro que fica aqui, que é responsável pelas tomadas de decisões. A ciência provou que existe o ponto de Deus na cabeça do homem. Toda vez que o homem ora, ativa o córtex frontal. Ele disse assim, todo homem que ora e vai tomar decisões, que ele está orando, o ponto de Deus ativa no córtex frontais, e todas as decisões que ele toma são baseadas e ponderadas depois dessa oração. E cientificamente, aquele cientista disse que todos os testes de pessoas que oravam eram pessoas que tinham os seus caminhos e os seus destinos de formas mais equilibradas, famílias mais equilibradas, vida financeira, muita coisa na vida das pessoas caminhavam de forma correta porque eles ativavam o ponto de Deus no cérebro. Amém? Isso não tem nada a ver com a ministração, mas é muito importante a gente ouvir isso, porque, meus irmãos, Jesus está voltando e até a ciência está se rendendo a Ele. Amém? Meus irmãos, quando eu olho para a história de Israel no Egito, e eu vou falar particularmente porque eu já fui uma pessoa que falava assim, como que esse povo viu tantos sinais no Egito e no deserto e tiveram a coragem
de desobedecer. Na verdade, esse texto diz assim, que eles afrontaram Deus. Esse povo, na verdade, quando foi para o deserto para ser preparado, forjado, esse povo, na verdade, sentiu falta do Egito. Irmãos, todos os homens que conhecem a Deus e vivem uma experiência genuína com Deus, após viver uma experiência genuína com Deus, vão para o deserto, são levados pelo Espírito Santo de Deus ao deserto. A maior experiência com Deus que o povo teve foi ver a manifestação dele, derrotando o seu inimigo e libertando da escravidão. Jesus passou por isso quando ele foi ao batismo nas águas. Ele entra, é batizado e logo após de ser batizado, o Espírito Santo de Deus vem sobre ele em forma de pomba e a voz de Deus do alto disse: esse é meu filho amado, a quem eu tenho todo o meu prazer. Então, irmãos, entenda uma coisa: Deus não chama e não conduz para o deserto gente que ele tem raiva ou gente que ele não tem prazer. Ele leva o filho que ele tem prazer para ser tentado pelo diabo, para ser forjado pelo fogo, para ser lapidado. Ele não leva pessoas que ele está desgostoso. Pelo contrário, ele leva aqueles que ele começa a ter prazer. A Bíblia diz que após o Espírito Santo de Deus descer, ele foi conduzido pelo Espírito Santo ao deserto para ser tentado pelo diabo. Irmãos, por que isso? Porque o deserto ele tem uma missão muito importante na nossa vida. O deserto ele tem a missão de manifestar o nosso verdadeiro caráter. É no deserto que descobrimos se as pessoas estão por Deus só para terem seus problemas solucionados, ou se eles estão por Deus sabendo que Deus os sustentará até o fim. Olha para cá. Todo homem e mulher que busca solução em Deus recebe do diabo, não recebe de Deus solução. Deus não soluciona nada. Ele decidiu que não vai solucionar. Ele está aqui para te sustentar na aflição. Ele disse assim: é interesse de Deus que você sofra. É difícil ouvir isso, né? Deus é mau? Não. Ele é perfeito, por isso ele vai te forjar. Sofrer não é a concepção humana. A concepção humana de sofrer é sentir tristeza. Para Deus, sofrer é mutação. Tudo que muda sofre. Ele sofre. Se algo estava no estado líquido e passa para o estado gasoso, ele sofreu. É porque às vezes a gente ouve o nome sofrer, a gente tem um entendimento errado. Sofrer é o processo da mudança. Amém? Agora, dor, angústia e todas as outras coisas que vêm no pacote, as aflições, elas fazem parte. Amém? Mas, irmãos, a solução é algo que nossa natureza pede, porque normalmente nós vamos passar por necessidade, sim ou não? Alguém que já passou alguma necessidade na vida? Glória a Deus. Mas, irmãos, deixa eu te contar uma coisa. Como é que se resolve a necessidade? Como que se resolve a necessidade? Alguém pode dizer? Diga assim: passando por ela. Quem aqui já ouviu falando assim: não se preocupe, isso vai passar? Quem já ouviu alguma vez eu dizer assim: esse processo vai passar? Às vezes você estava esperando: pastor, mas eu queria que o senhor orasse e eu parasse de sentir. Não. Eu estou aqui para dizer que você vai passar por isso. Um dia isso vai acabar. Lembra que eu já falei isso para ti? Mas você sabe o que Satanás faz, Everton? Ele chega assim
Ele pegou e falou assim: deixa eu ver se eu consigo pegar Jesus aqui. E aí ele chega para Jesus e fala assim, ele percebe uma necessidade genuína de Jesus. Jesus estava com fome. Depois de 40 dias ele devia estar assim. Você precisa imaginar a cena. Vamos tentar ilustrar a cena. Depois de 40 dias ele devia estar no deserto. Ele deve ter caído, tropeçado nas pernas fracas, assim, caiu assim. Respirou. E aí o diabo chegou. Tu não é filho de Deus, cara? Vai passar por isso? Resolve logo. Transforma a pedra em pão. Irmãos, e isso é tão conhecido no meio de nós, esse texto. Mas a única forma, a única coisa que pode nos sustentar na nossa vida não é o pão genuíno, é a palavra de Deus. Irmãos, Jesus olha para ele e fala assim: está escrito. Diga assim: está escrito. Você sabe qual é o grande problema? Já que eu vou entrar, mas eu quero dizer para você: você sabe qual é o grande problema das pessoas que estão no deserto? É porque elas não sabem o que está escrito. Você entendeu isso? Irmãos, quando você passar pelo deserto e você não souber o que está escrito, você não vai saber dar a resposta certa. Você está entendendo? As pessoas vão chegar para você, o inimigo vai chegar e vai tentar te persuadir. E às vezes ele diz assim, ó, não, mas está escrito. Porque deixa eu te falar assim, ele conhece a Bíblia mais do que a maioria aqui, se bobear mais do que todo mundo, se vacilar. Ele chega assim: tu não é filho do homem, transforme essa pedra em pão, resolve a tua fome. E Jesus disse assim: está escrito, nem só de pão. Onde é que está escrito isso, gente? Lá em Deuteronômio capítulo 5 é o 8. 8. Lá em Deuteronômio capítulo 8. Por aí, versículo 3 em diante, né? Mas é porque conta a história, né? Colocou? Diz assim, bota aqui para mim. E te humilhou e te deixou ter fome. Aí aqui você vai ver que Jesus deve ter dito tudo isso. Está escrito que ele ia me humilhar e me deixar ter fome e me sustentar com o maná que tu não conheceste, nem teus pais o conheceram, para te dar a entender que o homem não viverá só de pão, mas de tudo que sai da boca do Senhor viverá o homem. Irmãos, olha a discrepância de Israel para Jesus. Israel tem fome e pede comida, Deus dá. Chega um momento na vida de Israel que ele olha para o maná e diz assim: já estou cansado desse pão desprezível. Moisés, estou com saudade do alho poró. Estou com saudade da carne guisada que eu comia lá no Egito. Saudade daquele temperinho. Mesmo levando chicote, mas pelo menos eu comia. Era mais ou menos isso que eles estavam dizendo. Irmãos, eles estavam reclamando porque a necessidade que eles tinham levavam eles a afrontar Deus. Deus falou de uma forma muito clara. Ele disse assim: que todos os homens que viram a minha glória, os meus sinais, o que fiz no Egito e no deserto, e me tentaram essas 10 vezes. Aí, lá ele cita as 10 vezes que foram tentados. Gente, o povo fez raiva. Você já parou para analisar na sua vida qual dessas duas figuras de comportamento você tem sido hoje? Israel ou a figura que nós fomos, para a glória de Deus, permitido seguir, a imagem de Jesus?
Quem você está refletindo aqui? Quando vem a necessidade na sua vida, como que você reflete? Como que você reage? Você está reagindo reclamando ou afirmando a verdade de Deus para os seus inimigos? Seus inimigos olharão para você e vão falar: se tu não é filho de Deus, não é tu que é o crente, não é tu que prega a fé. Mas o crente segundo Jesus é aquele que a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará sua mente e o seu coração em Cristo Jesus. É o resumo, viu? Eu coloquei assim para facilitar. Não está bem escrito desse jeito não. Está assim: não obedeceram a minha voz. Mas pastor, por que eles não obedeceram? Pastor, por que é tão difícil obedecer? Porque na obediência existe a obediência humana e existe a obediência espiritual, irmãos. Deus falou, tem falado comigo assim. Tem uma natureza da obediência que, se ela não tiver na sua obediência, não vai rolar. Se chama fé. Imagina você obedecer com dúvida. Irmão, você sabe por que existem multidão, seguidor ocasional e discípulo? Porque multidão não obedece, só quer milagre, só quer pão, só quer solução. Irmãos, deixa eu falar uma coisa para você. O diabo dá solução e Deus dá sustento. Aí quando o diabo falou para ele transformar pedra em pão, ele disse que nem só de pão vive o homem, mas toda a palavra de Deus. Aí o diabo, ele entendeu que é sustento, mas peraí, levou ele para o pináculo, para um lugar bem alto, falou assim: tu não é filho de Deus? Lança daqui para baixo que está escrito: a Deus mandará os anjos que te sustentem. Que te sustentem. Tu não disse que é sustento? Então joga. Aí ele disse assim: você não entendeu nada. Também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. Irmãos, o diabo vai tentar te enganar até com o que é genuíno. É por isso que eu preciso conhecer. Esse é o processo final para Deus preparar um povo para pisar na terra prometida. Tem que passar, tem que ser aprovado. Se não passar por isso, não está pronto. Irmãos, não existe ministério que inicie antes de deserto. O ministério de Jesus só começou depois do deserto. O ministério de Israel só começou depois que foi aprovado no deserto. Teve que morrer uma geração para vir uma nova aprovada, com a mente nova. Ninguém está no ministério e está no deserto. Não. Você pode estar no ministério da igreja Nova Aliança, mas no ministério de Cristo ainda não. Que existe uma diferença enorme. Tem gente que está liderando, está dizendo: meu ministério. Não. Se está sendo reprovado no deserto, não é ministério. É só serviço da igreja. Irmão, porque os aprovados, quando eles tocam nas coisas da igreja, tudo flui. Você conhece gente dentro da igreja que cuida de célula e outros que cuidam, e você olha para um que cuida e fala assim: por que tudo que ele toca multiplica e o outro está lá? Franzino, não rompe de jeito nenhum. Por quê? Porque ele só está cuidando de coisa da igreja, não é ministério. O ministério só vem depois que é aprovado no deserto, irmãos. E é por isso que Deus tem falado muito. E Deus me deu uma palavra para ministrar na festa da multiplicação. Eu te recomendo, não falte na sua festa de multiplicação, que eu vou estar lá ministrando nas suas igrejas sobre algo que Deus tem derramado no meu coração para que a gente caminhe em 2025. Irmãos, enquanto Jesus era um adolescente, um garoto, ele não perdeu tempo sendo criança. Ele ganhou tempo crescendo. Ele foi crescendo. A Bíblia diz que ele foi crescendo em estatura e em sabedoria.
Diga assim para o seu irmão: fé. Uns têm muitos e outros têm poucos. Como dizia meu pai, uns fé de mais e outros fé de menos. Uns têm muita fé e outros são crente bully, de pouca fé. Essas eram as piadas sem graça do meu pai. Irmãos, você crê que você agrada a Deus? Só obediência tem fé? Sem fé é impossível agradar a Deus. Você quer entender como é que é? Porque obediência para Jesus é assim, ó. Obediência é quem obedece a palavra, não é quem concorda com a palavra, não. Irmão, às vezes você vai ficar indignado porque tem que perdoar, mas você perdoa. E tem gente que concorda que tem que perdoar, mas quando vem o teste não perdoa. Não, meu irmão, você tem que perdoar. E quando acontece com ele, ele quer matar a pessoa. E o outro, rapaz, eu tenho que perdoar. Não acredito que eu tenho que perdoar, não. Aí quando vem a situação, ele, rapaz, eu não vou te matar porque eu aprendi. Ou um negócio de mas eu aprendi, eu vou fazer. Porque fé não tem a ver com sentimento, fé tem a ver com relacionamento. Irmãos, fé tem a ver com a minha proximidade com Deus. Você sabe por que sem fé é impossível agradar a Deus? Porque toda pessoa que não tem relacionamento com Deus não vai ter fé. E quem não tem fé não tem relacionamento, não está perto. Quem está perto está distante, quem está distante está pecando. Entendeu? E a fé me conecta com Deus. Foi pela fé que Abraão deixou tudo. Irmãos, será que você não entende que foi por ter ouvido a voz de Deus sem nunca ter ouvido falar dele? Pela fé ele deixou sua família. Foi pela fé que ele colocou o seu filho para ser morto. É pelo relacionamento. Irmão, você sabe por que é tão difícil as pessoas pagarem um preço de sacrifício genuíno? Porque a fé está relacionada ao relacionamento. Pouco relacionamento com Deus. E quando Deus te pede um pouco mais, um pouquinho mais, você se entristece e se distancia. O nível de fé do seguidor ocasional é assim. Ele segue Deus, ele tem até um pouco de fé. Irmãos, o pedido dos discípulos para Jesus foi: Senhor, nos dá fé, nos dê mais fé. Irmãos, se o seu relacionamento for do tamanho de um grão de mostarda, você vai poder dizer, presta atenção, se o seu relacionamento com Deus for do tamanho de um grão de mostarda, se a sua fé for do tamanho do grão de mostarda, você vai poder dizer ao monte: ergue-te e lança-te no mar. Onde está? A que distância está o nosso relacionamento com o nosso Deus? Se na primeira... Irmãos, um dia eu ouvi uma ministração dizendo que o monte te promove e o vale te reprova. E um dia o Espírito Santo de Deus falou assim: tem gente no monte reprovado, tem gente sendo aprovado no vale. Porque não é o vale nem o monte, sou eu. Tem gente lá no monte, na bonança, que se distanciou de mim. Tem gente lá no vale clamando por socorro. Irmãos, fé tem a ver com relacionamento com Jesus. Fé tem a ver com edificar uma obra que antes você cavou até encontrar Jesus. Quando vem o tempo ruim, a enchente vem, bate naquela água, não tem ruína, sabe por quê? Porque você cavou
cavou um relacionamento com Jesus, cavou um relacionamento com Jesus, cavou um relacionamento, encontrou Jesus e lançou sobre Jesus toda a construção da sua vida. Tudo. E Jesus fala assim: você me chama de Senhor, Senhor, mas não faz o que eu mando. Irmãos, olha para cá. Jesus, o que é que Deus está mandando? Alguém pode me dizer aqui, sem ser o Kenobi, por favor, Kenobi. Porque o meu universitário, ele. Sem ser o Kenobi, alguém pode me dizer, o que é isso? Por que não faz o que eu mando? O que é? Olha para cá. Eu vou dizer para você resumindo. Porque me chama de Senhor, Senhor e não me ama? Porque eu estou mandando você me amar. Amai o Senhor teu Deus de todo o vosso coração, de toda a alma, de todo o entendimento. Ele fala assim: por que você me chama de Senhor, Senhor e não faz o que eu estou te mandando? Eu estou mandando você me amar. Irmãos, Jesus estava denunciando para mim, fala para o povo da Nova Aliança que tem gente amando mais gente na igreja do que amando a mim. Às vezes você está, e tem gente querendo amar mais do que Deus, fazendo o que Deus não permite fazer, abraçando gente que não deveria abraçar. Irmãos, eu vi um vídeo de um homem falando algo extraordinário. Eu não sei se eu coloquei, se eu postei, mas muito forte. Ele falou assim que na antiguidade, quando eles queriam punir de morte um assassino, eles pegavam o corpo da vítima morta, amarravam no corpo deles e deixava o corpo preso ao corpo do homem vivo, do criminoso. E interessante era que a vida do cara vivo não transferia para o morto, mas o corpo morto começava a necrosar o corpo vivo e matar. Ele dizia assim: tem muita gente dentro da igreja abraçando gente morta e morrendo com ela. Irmãos, está na hora de você abraçar gente viva, porque Jesus disse para deixar os mortos sepultarem os mortos. Nosso relacionamento é com vida, não é com morte. E tem gente querendo ser Superman, mais crente que Deus, abraçando gente morta e falando: não, eu vou recuperar. Não, se Deus não disse para recuperar, não recupera. Nosso papel é intercessão, não é querer fazer o que só Deus pode fazer. Porque às vezes o teu entendimento de amor é tão distante de Deus que você acha que ama mais que Ele. Aí tem gente amando mais gente do que Deus, e faz isso, sabe por quê? Porque está tão distante de Deus que não entende que Deus está amando ele, permitindo que ele sofra, que ele seja quebrado para ser restaurado. Eu lembro como se fosse hoje, uma pessoa passando dificuldade na igreja, Deus falou assim: deixa, não ajuda. Mas você não ajude. Você tem coragem. Não, tu foi um dos. Teve muitos. Mas essa aqui não foi tu, não. Mas eu ia ajudar. Ele falou: não ajude. Não ajude. Eu não aceito que você atrapalhe o que eu estou fazendo na vida dele. Ele é soberbo, eu vou quebrar ele todinho. Porque a Bíblia diz que Deus dá graça aos humildes e resiste, abate os soberbos. É porque Deus é mau? Não. É porque Ele quer que essa pessoa tenha ainda uma oportunidade de ser salva. Números 14:2 diz assim: então o povo começou a murmurar contra Deus e Moisés, dizendo: por que nos trouxeste do Egito para morrer neste deserto? Dúvida. A dúvida faz isso. É a dúvida que tem levado muitas pessoas dentro da igreja a questionarem as direções. Sabe por quê? Porque você veio de um entendimento que acha que aqui é lugar de solução. Aqui não é lugar de solução, aqui é lugar de relacionamento com Deus.
Irmãos, Deus disse para você parar de andar ansioso com o que comer, com o que vestir, não foi? Mas antes Ele disse para você buscar o quê? Diga assim, o reino. Diga assim, obedecer. E diga assim, e se arrepender. Reino é obedecer o governo. Justiça é se arrepender para ser justificado pelo justo juiz. Então, duas coisas que você precisa procurar antes de querer que Deus te dê casamento, te dê salário, te dê emprego, te dê qualquer coisa. Você precisa de duas coisas: ser governado e se arrepender todo dia. Porque todo mundo quer governado. Por que é o reino de Deus primeiro? Porque o reino de Deus fala assim, está errado. Aí você reconhece e arrepende. Aí é justificado pelo justo juiz. Reino e justiça. E aí quando você faz isso, Deus diz assim, e estas coisas eu mesmo te dou, pode deixar. Eu mesmo vou te entregar. Você está em busca daquilo que só eu posso te dar. Eu estou em busca de algo que só você pode dar para mim. Jesus está dizendo hoje para você. Só você pode dar a sua vida para Ele. Eu não posso dar a sua vida para Ele. O seu líder de célula não pode dar a sua vida para Ele. Você está entendendo? Líderes, você não tem responsabilidade de dar vida. Você tem responsabilidade de orientar e direcionar. Amém? Pastores, nós estamos aqui para dar pasto. Ok? Nós não somos donos de ovelha. Ok? Supervisores, ok? Ok, supervisores? Tudo bem. Ok, líder? Fulano está morrendo. Ore por ele. Irmão, deixa eu falar uma coisa para você. Você sabe que um irmão está virando bicho. Se você se ajoelhar na sua casa e começar a interceder por ele, tem mais valor e mais chance de algo acontecer de bom do que você ir lá na casa dele e tentar repartir a briga. E isso acontece ainda, sabe por quê? Claro, você vai ter que ir, quando a pessoa pedir socorro, você vai. Mas tem gente que acha que só resolve porque ele se acha tão Superman, tão super, que às vezes ele desprotege a sua família para tentar proteger outras pessoas. Irmãos, a pessoa está falando assim, estou passando mal, preciso levar no médico. Aí você vai, ok? A pessoa falando assim, briguei com meu marido. Eu falei assim, vamos orar aqui agora. E você vai fazer isso. Entre no quarto e ore. E a gente tem que tomar cuidado para não estar acostumando a igreja a ser dependente de pessoas quando deveria ser dependente de Jesus. Mas isso também não é desculpa para você ser negligente em relação a cuidado. Amém? Mas que as pessoas precisam ter esse equilíbrio de entender, irmãos, que não é a quantidade de comunhão que vai te levar para Jesus, é a quantidade de relacionamento com Cristo que vai te levar para Cristo. A Bíblia diz, assim como a corça suspira por águas, assim a minha alma suspira por líder de célula, é? Sim ou não? É por quem? E se as pessoas não estão suspirando por Deus, talvez, líder, está na hora de você ensinar as pessoas a suspirarem por Jesus. Porque quando o dia mal chegar, ela vai se ajoelhar lá no quarto dela e vai orar e vai falar assim para você, meu líder, aconteceu algo tão chato aqui, mas eu entrei em oração, eu repreendi todo o espírito maligno e eu vi o milagre acontecer. Mas não, hoje em dia é assim, porque o diabo está solto. A esposa fez isso, o marido virou um cão. Eu não aguento mais. Oi, irmãos. Tá tudo ruim aí? Irmãos, olha para cá. Tá tudo difícil na sua vida? A tempestade está grande,
Parece que você vai morrer. Jesus está dormindo no seu barco, esperando você ter fé. Jesus está dormindo no seu barco. Quando Jesus se levanta, Ele não fica alegre porque você chamou. Ele fica chateado, diz assim: até quando terei que resolver isso para você? Homens de pouca fé. Ele estava dizendo, sabe o que, Everton? Eu estou no barco. Você precisa entender, se eu estou aqui, não tem morte. Era para ele entender assim, peraí, Jesus está no barco, a tempestade está assolando, parece que vai cair. Não, mas não vai, porque Jesus está aqui. Mas não, eles estão gritando: nós vamos morrer, Jesus acorda, Jesus acorda. Não. Gente, Jesus está aqui. O negócio, é por isso que as pessoas, é por isso que eu perguntei assim, eu não entendi, porque eles viram tanto milagres, mas mesmo vendo milagres de Jesus, eles ainda não tinham entrado no âmbito do relacionamento, pastora Jéssica, com Jesus, porque eles já tinham 1 ano e meio andando com Jesus. Aí Jesus se levanta e fala: a tempestade acalma. Ele fala: quem é esse que até o mar e os ventos o obedecem? E ele disse assim: não, vocês não entenderam nada. Irmãos, talvez você participou de encontro com Deus, viveu experiências sobrenaturais na sua vida, mas Deus está dizendo: para de achar que você está aí para viver só isso, porque isso é só o começo do que eu tenho para você. Jesus está dizendo isso. É para ter um relacionamento sobrenatural com Ele, de entender assim: eu não vou morrer. Ah, irmãos, não haverá morte. Irmãos, as pessoas falam assim que Pedro era ignorante, João era um discípulo amoroso. Mas João queria era descer fogo para matar gente. Quer que eu ore para descer fogo e queimar vivinho? Nunca vi Pedro falando isso. Então João era o filho do trovão, era o cara que... Você sabe por que ele era o discípulo do amor? Porque quando todo mundo fugiu, ele estava lá debaixo da cruz. Ele falou: daqui eu não saio, daqui ninguém me tira. Se for para morrer, eu morro hoje. Se tu vai morrer, o meu destino é a morte também. Se tu vai viver, meu destino é a vida também. É por isso que ele é o chamado discípulo do amor, porque ele é o discípulo padrão do relacionamento. Você quer ter alguém para se espelhar em relacionamento? O nome dele é João. Entendeu? Não você. Mas você pode se espelhar no... Irmãos, você olha para a história de João, ele velho. E aí a história conta que eles pegavam João e levavam bem velhinho. Ele era levado assim, conduzido para o altar. E todo o culto ele encerrava o culto. Eles levavam o apóstolo para encerrar o culto e colocavam ele aqui. E aí ele olhava para o povo e falava assim: eu tenho algo novo para dizer para vocês. Mas ele dizia isso todo dia: eu tenho algo novo para dizer para vocês. Ame uns aos outros como Cristo te amou. Toda vez ele subiu para dizer: um novo mandamento vos dou. Agora vem uma coisa nova, tá? Ame uns aos outros como Cristo amou. Sabe por que ele fazia isso? Porque ele falou assim: se eu conseguir deixar fixado na mente desse povo. Você sabe como foi que Cristo te amou? Olha para cá. Foi amando Deus primeiro. Você fala assim: ele me amou morrendo por mim na cruz. Não, ele te amou amando Deus a ponto de se entregar numa cruz por você. É assim. Esse é o padrão de fé. Esse é o padrão de quem foi aprovado no deserto e falou assim: pode ir, você está pronto. Irmãos, quando o medo chegou, não foi a fé que faltou, foi o corpo natural dele que estava reagindo ao medo. Ele falou assim: se possível, afasta de mim esse cálice. Irmãos,
Um relacionamento verdadeiro vai fazer você desfrutar de experiências verdadeiras. Ele falou, mas que se cumpra a tua vontade. E aí Deus falou assim, peraí que eu quero renovar a tua fé. Irmãos, talvez você está precisando de mais fé para algo que vai acontecer. Jesus estava de joelho orando e falando assim, que se cumpra a tua vontade. Ele, peraí que eu vou te dar um pouco mais de fé. Moisés, Elias, desce ali. Aí Moisés e Elias desceu. Aí Deus falou, esse é meu filho amado, fazei tudo o que ele disser. Ele está dizendo assim, o preço que você está pagando vai te dar autoridade para estar acima das duas referências de homem de Deus que o mundo conhece hoje. O mundo hoje conhece Moisés e Elias. Todo o universo te conhecerá mais do que Moisés e Elias. Você está entendendo como é forte? É Deus falando assim, o preço que você está pagando por minha causa vai custar a você sentar no meu trono e ser primogênito de muitos irmãos. Irmãos, e aí vem Jesus agora, o terceiro ponto final, humildade versus orgulho. Humildade, irmãos, precisa ter humildade. Irmãos, o tempo passa, a história do povo mostra que o orgulho só levou Israel para a ruína. Irmãos, esse povo se tornou o povo mais temido do mundo e depois se tornou o povo abatido. Babilônia chegou e pisou. A Síria chegou e pisou. Irmãos, a Síria, Babilônia, tantos que vieram. Meu Deus do céu. A falta da humildade. Salmos 34:18 diz assim: o Senhor é perto, olha para cá. O Senhor é perto dos quebrantados de coração e salva os contritos de espírito. Olha para cá, diz assim: o Senhor é perto dos quebrantados de coração. Irmãos, você quer ter uma certeza que Deus está perto de você? É quando Ele olha para você e vê um coração quebrantado. E aí Ele está perto, Ele vê um espírito contrito, Ele vai e te salva. É esse coração que Ele olhava para Jesus. É esse coração que não tinha no povo de Israel. Lucas 22:27. Projeta aí. Lucas 22:27. Pois qual é maior? Quem está à mesa ou quem serve? Porventura não é quem está à mesa? Eu, porém, entre vós sou aquele que serve. Jesus está dizendo aqui, ó, a humildade é eu entender que nesse processo aqui eu estou sendo preparado no deserto. É para servir aos meus irmãos. Porque só homens que passaram pelo deserto e que viveram experiências verdadeiras com Jesus Cristo estão prontos para servir pessoas. Porque, irmão, servir não é servir quem quer ser servido. Servir é todos, até os que não querem também. Você está entendendo? Tem gente que vai dar trabalho e esses precisam mais ainda. Provérbios 16 fala sobre o orgulhoso. Diz assim: o orgulho precede a ruína e a altivez do espírito precede a queda. Irmãos, deixa eu falar uma coisa para você. Quarta-feira que vem vai ser profética. Nós vamos liberar uma unção sobre a sua vida para conquistar áreas que ainda não foram conquistadas. Mas você precisa passar essa semana reconhecendo áreas que você precisa vencer e ser aprovado no deserto para aquilo que Deus quer entregar ainda sobre a sua vida.
Por isso você precisa olhar para a sua vida e ver se tem orgulho. Você precisa checar hoje, ver assim, qual área da minha vida ainda tem dúvida. Qual área da minha vida eu ainda estou desobedecendo? Fique de pé, em nome de Jesus. Eu quero orar por você. Eu queria chamar minha esposa para subir aqui comigo. Você vai orar. Não, vem para cá, amor. Chamar o ministério de louvor. Feche seus olhos. Eu queria pedir para que você não se atrapalhe nesse momento conversando com alguém. Fala assim: o deserto me promove.